Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 22 ao 27, ainda que a nossa reflexão dessa manhã esteja mais vinculada ao versículo 24. No entanto, ainda assim, quero ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 21, do versículo 22 ao versículo de número 27. Apocalipse 21, do 22 ao 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Versículo 24 diz: As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Durante esse final de semana, queridos, nós estamos falando, conversando, meditando e orando a respeito da ação e do movimento missionário que a igreja, como serva do Senhor, como povo de Deus, deve ter em direção àqueles que não conhecem o Senhor. O pastor John Piper diz que as missões existem porque existem muitos lugares onde a adoração ao Senhor não existe. A igreja é a responsável por levar a adoração ao Senhor Deus a cada canto da existência do planeta Terra, para que onde o Senhor não é adorado como deveria ser adorado, Ele seja de fato adorado através da salvação de muitos. Durante esse final de semana, queridos, em que nós celebramos a Festa das Nações ontem, o aniversário do Conjunto Expressão de Louvor, nós então ontem ouvimos a respeito dos povos não alcançados e então intercedemos pelas nações. Nações estas que estão, às vezes, do outro lado do mundo, mas nações também que nós encontramos, gente não alcançada, que nós encontramos talvez entre nós e que talvez estejam mais próximos do que nós imaginamos. Ontem, o pastor Lucas nos conduziu num tempo de intercessão, de oração, para 8 povos não alcançados que estão convivendo talvez bem próximos de nós. É verdade que alguns deles nem tanto, mas alguns bem próximos de nós. Povos em que habitam entre outros povos e que mesmo assim nós nem sempre os reconhecemos. Dentre estes, o pastor Lucas mencionou os surdos, por exemplo. Acredito que todos nós já vimos algum, ou então conhecemos algum. O pastor Lucas falou sobre os ciganos. Eu lembro que, quando morava em Araucária, na praça, em frente em casa, existia ali um acampamento cigano. O pastor Lucas falou a respeito das comunidades quilombolas, falou a respeito das comunidades ribeirinhas, essas talvez um pouco mais distantes de nós, mas enquanto viajava para Pato Branco no final de semana passado, nós passamos em meio a uma comunidade indígena, por exemplo. Nós falamos também daqueles que são os mais ricos dos ricos, aqueles que muito provavelmente nós conhecemos apenas de ouvir falar, que nós não temos muito relacionamento. Falou também dos mais pobres, dos pobres, aqueles que são completamente miseráveis e que nós nem sempre temos acesso a estes. São
algumas nações, alguns povos, algumas pessoas não alcançadas que estão próximas de nós. Queridos, eu acredito que o Senhor Deus, por causa da sua graça e misericórdia, tem usado a nossa igreja como um testemunho às nações, mas eu creio, acima de tudo, que o Senhor ainda quer fazer muito mais. Eu creio que entre nós o Senhor ainda vai levantar muitos missionários às nações. Eu creio que o Senhor vai nos conduzir o nosso coração, conduzir a nossa igreja a olharmos para os perdidos, para os povos não alcançados, com ainda mais misericórdia, para nos dedicarmos ainda mais às nações. E sabe por que eu creio nisso, queridos? Porque eu sei como é que termina essa história. Eu sei como será o final da história. Quando nós olhamos para a história da salvação e para a história bíblica, queridos, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse existe uma oposição terrível entre os filhos de Satanás e os filhos de Deus. Uma oposição que o Senhor mesmo declara, o Senhor Deus mesmo declara, quando, na ocasião da queda, quando o Senhor estabelece uma inimizade entre os filhos da serpente, a semente de Satanás, e os filhos de Eva, a semente do Senhor. O tempo todo o Senhor mostra na sua palavra essa oposição que existe entre nações e filhos de Satanás e os filhos de Deus. Uma manifestação da queda, uma manifestação da oposição do diabo contra o próprio Deus. E quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, queridos, nós percebemos que em todo este livro, esse termo nações, que nós lemos no versículo 24 e também no versículo 26, esse termo nações normalmente é uma alusão àqueles que, por causa desta oposição ao Senhor, por causa dessa rebeldia contra Deus, estão então sujeitos à ira de Deus, merecem a ira de Deus. Em todo o livro do Apocalipse nós encontramos essa alusão a nações e povos que se rebelam contra o Senhor, numa manifestação da ação de Satanás sobre o domínio deste mundo, sobre a realidade deste mundo, o governo deste mundo. No entanto, quando nós olhamos para essa passagem especificamente, no capítulo 21, e eu estou trabalhando especificamente o versículo 24, nós vemos que a manifestação da ira de Deus já se passou, ficou para trás naquilo que nós conhecemos do livro do Apocalipse. Satanás e a grande Babilônia estão condenados ao juízo eterno e por isso estão em sofrimento eterno no lago de fogo. Isso quer dizer, queridos, e nos dá a certeza então de que aquelas nações, aqueles povos que andaram em oposição, em rebelião contra Deus, neste momento da narrativa do Apocalipse, encontram-se debaixo do juízo eterno de Deus. Deus executou o seu juízo e agora Satanás e a grande Babilônia ardem em sofrimento eterno no lago de fogo. O que nos mostra que essas nações e reis da terra, do versículo 24, não podem ser as nações condenadas, não podem ser os reis que fazem oposição contra Deus, mas ao contrário, queridos, estes são aqueles que andam mediante a luz do Senhor e reconhecem que toda a glória que existe na terra e que existem nos povos são devidas ao Senhor, e por isso os reis da terra se entregam diante do Senhor, o nosso Deus. São aqueles povos e reis da terra que foram redimidos pelo Cordeiro, que foram salvos por Jesus.
João, nesse momento, queridos, dá um novo significado a estes termos, nações e reis, agora removendo a ideia da oposição, da inimizade contra Deus. Agora são nações e reis que habitam a Nova Jerusalém, habitam na presença de Deus, um lugar onde não há mais a necessidade de um santuário, porque a presença de Deus se faz notória e marcante, e que então foram salvos e redimidos em Cristo. E por causa disso, não estão mais em oposição contra Deus e são agora povos de Deus. É curioso, queridos, que durante toda a Bíblia nós falamos a respeito de um povo de Deus. No Antigo Testamento, este povo de Deus manifesto em Israel. No Novo Testamento, esse povo de Deus manifesto na igreja. A realidade de que a igreja do Senhor existe desde lá, Gênesis, até Apocalipse. Mas então, quando nós chegamos no capítulo 21, versículo 3, uma das primeiras vezes em Apocalipse 21, gente, tá? Então, lá no fim da Bíblia, uma das primeiras vezes em que o Senhor faz referência àqueles que são salvos, não como o povo de Deus, mas como povos de Deus. Na segunda parte do versículo 3 do capítulo 21, ele fala ali, serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Povos no plural. O que nos mostra que esses habitantes da Nova Jerusalém, eles têm a sua origem em cada tribo, língua, povo e nação. Uma realidade multiétnica, uma realidade multicultural, que então, a partir da redenção de todas as coisas, lá no fim da história, vive em paz com Deus e um com os outros, uma paz perfeita, justamente porque eles entendem, estes povos salvos, redimidos e que habitam na Nova Jerusalém, entendem que agora possuem o mesmo Pai, adoram o mesmo Senhor e estão cheios do mesmo Espírito. Quando nós olhamos para isso, queridos, nós sabemos, esse é o final da história. Lembra que no fim de toda a história infantil, e foram felizes para sempre. Nós sabemos o final da história. O final da história é o momento em que Deus, na redenção de todas as coisas, resgata o seu povo e agora torna este povo uma realidade multiétnica, multicultural, provenientes de toda tribo, língua, povo e nação, em adoração ao Senhor. O final da história mostra que, enquanto alguns povos, nações e pessoas se mantêm rebeldes contra o Senhor, manifestando a oposição de Satanás e o ódio contra Deus e contra o povo de Deus, são condenados, outros povos, pessoas e nações são redimidas pelo Senhor, habitando por toda a eternidade na sua santa presença. Essa realidade, queridos, de sabermos qual é o final da história, precisa nos conduzir a um imenso encorajamento na evangelização e nas missões, queridos. Porque quando nós olhamos para a realidade do mundo em que vivemos, eu citei aqui 8 realidades em que nós estamos inseridos e que todos nós temos conhecimento a respeito dessas comunidades, a respeito dessas classes de pessoas, mas nós olhamos para as nações e para a quantidade de povos não alcançados pelo Evangelho que nós encontramos em todo o globo terrestre. E quando nós vemos isso, nós podemos olhar para nós como pessoas, como indivíduos, nós podemos olhar para nós como igreja, e até mesmo como denominação, e até mesmo como povo evangélico, fiel ao Evangelho no Brasil, e nós podemos nos perguntar, e em crise, falar assim, existe tanto a ser feito?
Existem tantos que não conhecem o Senhor, que não ouviram a mensagem do Evangelho, que não creem em Jesus. São muitos os povos não alcançados. E quando nós olhamos para as nossas próprias limitações, para a nossa incapacidade, para as nossas limitações, então nós poderíamos chegar a uma palavra de desencorajamento. É muita coisa para ser feita. É muito povo para alcançar. É muita gente que não conhece o Senhor. No entanto, queridos, quando nós olhamos lá para o fim da história, então nós precisamos nos lembrar de uma missão que nos foi dada, e foi dada a todo o povo de Deus desde o Antigo Testamento, a realidade de que nós, como povo de Deus, somos testemunhas da glória do Senhor às nações, àqueles que não conhecem o Senhor. Mas por sabermos o fim da história, então nós somos movidos por um grande encorajamento. O encorajamento do saber, do conhecer, do entender que se Deus vai fazer isso, e na Nova Jerusalém, na presença do Senhor, na comunidade dos redimidos eternos, então eu sei que Deus salvará a gente de todo povo, língua, tribo e nação. Então eu sei que eu posso evangelizar. Eu sei que eu posso ir às nações. Eu sei que eu posso testemunhar do amor de Cristo para a nossa salvação, porque Deus vai executar o seu glorioso propósito. Eu sei que Deus vai, pela sua bondade, graça e misericórdia, conduzir pessoas e nações à sua gloriosa presença. Eu sei porque a Bíblia me diz, eu sei porque a palavra nos conta qual é o final da história. Eu sei porque a palavra me diz que lá, no último momento, no momento em que Deus manifestar toda a sua glória na Nova Jerusalém, então lá nós perceberemos gente de toda tribo, povo, língua e nação, adorando o Senhor e o Cordeiro. Nós podemos sim, queridos, sermos encorajados na missão do povo de Deus, de testemunhar às nações sobre a glória do Senhor, sobre a sua bondade e graça, porque Deus executará sem falha o seu propósito glorioso de reunir na Nova Jerusalém, debaixo da presença santa do Senhor e do Cordeiro, debaixo da luz santa do Senhor e do Cordeiro, a realidade de que Deus terá ali os seus. É por isso, queridos, que nós podemos olhar, mesmo para as nossas limitações, para a nossa pequenez, para as nossas falhas, e afirmarmos com toda a convicção: eu posso sim evangelizar. Eu posso sim ir às nações. Eu posso sim proclamar o evangelho do reino, do Filho do seu amor, para a salvação daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, o nosso Pai. Amém. Que Deus nos conduza em graça e que durante todo esse tempo, queridos, nós possamos ser ministrados pela sua bondade e graça e presença. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela tua glória, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia que nos alcança e que nos comissiona e que nos chama para testemunharmos às nações, àqueles que não conhecem o Senhor, como o Senhor é bondoso e gracioso. Por isso, Pai, eu clamo, fala aos nossos corações. Que a tua presença, Deus, seja manifesta entre nós, nos chamando, nos convocando, nos encorajando como testemunhas àqueles que não te conhecem. Opera em nós com graça, nos capacita. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.